Ah, ele é tricolor. É, claro. Paulo Dinizete, como a gente. Então tem uma sonora, um vídeo, né, uma entrevista do Veiga elogiando muito o Diniz. Ele tá lá, chama o Veiga aí, bota o Veiga aí. Mas o Veiga trabalhou com ele no Audax, com o Fernando Diniz. Eles chegaram a trabalhar no Atlético Paranaense? Trabalhou no Atlético Paranaense também junto. Ele conhece bem a metodologia, as características do Diniz. Por isso que ele fala tão bem, porque ele conhece. E ele vai além. Ele não fala só de campo e bola, não. Bota aí agora, Thales Teixeira, pra sua alegria. Com certeza, se ele está aqui, ele tem méritos, né? Então, acho que é isso. Todo mundo vai parar para escutar. A ideia dele é uma ideia nova. Acredito que é difícil achar um treinador, digo no mundo, que pense igual ele. É um cara com ideias muito boas e assim, tem tudo para ser vencedor, né? É um cara que, como eu te falei, cria homens, não pensa só em resultados. Eu acho que isso até hoje pode ser que é a maior vitória, né, dele, ver realmente jogadores que talvez, igual eu, trabalharam lá atrás e me ajudou a chegar aqui hoje com muito mais maturidade, um cara totalmente diferente e principalmente pela ajuda dele, né? Então, acho que é mais isso. Olha, acho que o Bigode e o Flávio estavam lá, teve a festa da premiação do Campeonato Carioca, né? Isso. Que a Brax, com o Brunão, um beijo pro Brunão, que a Brax promoveu lá no Hotel La Barra. E eu apresentei com a Glenda. E tava todo o elenco do Fluminense, que a maioria ganhou o prêmio, o Diniz ganhou o prêmio de melhor treinador. Todos, e eu posso contar aqui, Nino, John Arias, Cano, Paulo Henrique Ganso, todos que ganharam o prêmio, André, todos que ganharam o prêmio foram ao palco que eu e a Glenda entregamos lá. Todos os jogadores do Fluminense que subiram, e o Diniz, quando sobe para receber, falam sobre exatamente esse ponto que o Veiga citou, que é muito mais do que campo e bola, que é criar uma relação boa, criar homens, pegar a galera da base, dar novas oportunidades, como foi com o John Kennedy, que estava na Ferroviária, e o Diniz trouxe e não começou tão bem, e ele manteve. O Lelê, que a galera tá dando porrada, e o Diniz vira e mexe e bota de novo, sem desistir do cara. O Alexander, que quando estreou o pessoal reclamou, e hoje o Alexander tá convocado para a seleção. Então, parece... Eu já trabalhei com o Diniz, jogador, né? Também, diferente. com ele, né? E falo aqui, um cara maravilhoso, sempre foi. Mas vai muito mais do que um cara que entende de bola de dinizismo, né? É um cara que é muito humano, né? Segundo todos esses relatos. Sim, e são relatos que... Eu lembro que na final da Taça Guanabara, quando a gente estava cobrindo também, fazendo a cobertura, depois da vitória do Fluminense, Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino, David Braz, todos eles falaram a mesma coisa sobre o Fernando Diniz. O Veiga falou na coletiva, o Casemiro, que também deu entrevista coletiva ontem, também elogiou bastante esse lado humano do Fernando Diniz. E eu acho que isso tem, sim, um grande valor, não só para um time de futebol, mas para qualquer universo, né? Seja um universo profissional, pessoal. É sempre importante você entender o que se passa com o outro, com quem você trabalha diretamente, para você tentar... extrair o melhor daquela pessoa sabendo o que ela está passando. Então, teve uma outra entrevista, não sei se foi do Veiga, agora me falhou o jogador, mas eu acho que era o Veiga, sim, que ele fala que o Diniz foi extremamente importante porque esse atleta estava num processo de depressão. E aí o Diniz chegou, começou a conversar, começou a trazer mais para perto. E o Diniz é psicólogo, né? Psicólogo formado. Então, assim, isso faz uma grande diferença. E a gente fala muito da questão mental no futebol hoje em dia. Não é tudo? Não é tudo, mas é um dos pilares, inegavelmente. Se você tem um time com uma qualidade muito grande, mas que mentalmente, psicologicamente, os principais jogadores não estão bem, pode até render, mas num campeonato longo, como um brasileiro, por exemplo, não adianta, não vai fluir. Então, eu acho que é extremamente importante e é bom os jogadores falarem isso, porque ninguém melhor de quem está dentro do campo para poder trazer esse tipo de relato, para embasar até mesmo o que a gente pensa e o que a gente fala. E outra coisa, né, que assim, no futebol a gente sabe que tem jogadores que veio de família muito simples, né, muito humilde, até pobre mesmo, né? E você tem ali o lado do sonho. Muitos, né, com depressão, desistir de jogar, de não conseguir dar o próximo passo, ele já resgatou muitos. Não é de hoje que a gente vê outros jogadores jogando no futebol europeu falando do Fernando Diniz. Porque isso aí é o lado humano que ele tem, de ele ver potencial, lógico,
trabalhar esse potencial e oportunizar ele para a vida. E resgatar esse lado humano do jogador. Porque realmente a depressão dentro de qualquer área, ela é muito triste. Se você não tiver pessoas atrás de você para ajudar você a sair desse momento, você acaba desistindo. Quando você pega jogadores que estão ali desistindo do seu sonho, que é jogar futebol, ou que a única coisa que ele sabe fazer naquele momento, ele vai lá e consegue resgatar, consegue potenciar cada vez mais. E aí a gente vê hoje o resultado dele dentro do campo. Né? As pessoas falando muito bem do trabalho dele. Ele é muito firme, às vezes, na cobrança dele, como aconteceu com o Tietê, porque muitos bateram nele naquele momento, mas a gente sabe que no futebol não dá para falar, por favorzinho, dá para vir aqui pro ladinho? Não funciona dessa forma. A gente sabe que você tem jogadores que aceitam uma cobrança, tem jogadores que se oprimem. Então, assim, ele resgata muito bem Mas esse nós, brasileiros, momento. também somos responsáveis por isso, por às vezes tumultuar. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus fazia isso, a gente achava lindo. Quando o Renier tentou dar uma bola de letra, que não tem nada demais. Futebol brasileiro é isso, JJ. Inclusive o português, o CR7, dribla de letra toda hora. O Jorge Jesus quase matou o Renier. Todo mundo achou graça. No primeiro treino dele, tá mal, Arão, né? Virou meme. Quando é o Diniz, aí é gente da imprensa. Aí, assim, sem problema nenhum de falar isso, até porque a gente olha no olho sempre, de todo mundo. E tô colocando a gente nesse momento. Então, aquela imprensa, a gente. E aí pode ser blogueiro também. A imprensa, de maneira geral, é blogueiro, hoje é imprensa também. Aí te mete a porrada no cara, porque numa discussão com o Tietê, sabe? O Jorge Jesus agora, o Al Hilal macetando a bola do Michael, e o Michael vai pra lá. O Michael pegou, só tocou no volante, em vez de ir pra cima. Tu viu o vídeo? O Jesus deu um pique da área técnica, até o ouvido do Michael começou a gritar. Aí a gente posta, Jesus é pica, é o Jorge Jesus. Aí quando é o Diniz, a gente bate de uma forma diferente. Tomara, Tirson e Bigode, que agora na seleção, se Deus quiser, com bons resultados amanhã e terça, a gente começa a deixar o cara trabalhar e acreditar no futebol dele. No futebol que ele implementa. E, pra vocês que ficam aí que lá de fora é sempre melhor e tarará, apesar dos lá de fora serem muito bons, e muitas das vezes melhores mesmo, Ancelotti, que nunca falou a palavra seleção brasileira em público, nunca. O Casimiro, capitão da seleção brasileira, atleta do Ancelotti, Emily Johnson, ganhou tudo com ele, mandou um recado pra gente, vamos ver. Indo um pouco atrás, até mesmo a gente sabia que era um interino, mas o Ramon, quando me ligou, eu falei para ele que eu ia tratar ele como se fosse o treinador da Copa do Mundo. E foi essas minhas palavras para ele. Então, o respeito pelo Ramon já era como o treinador. E também, acho que o meu pensamento com o Diniz é o mesmo. É o treinador que está à frente hoje e é o treinador que eu acho que está fazendo o trabalho a dia de hoje. Falar de Ancelotti, sabemos, como notícias que vocês sabem, as mesmas notícias que vocês sabem, a gente sabe que é um grande treinador, é um treinador vitorioso, porém tem um contrato com o Real Madrid e é uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. A gente sabe que é um excelente treinador, porém nós temos um treinador hoje, que é o Diniz, e respeitamos ele como se fosse o nosso treinador para a Copa do Mundo. Aqui, eu estou com ele, concordo com ele. Exatamente, o problema todo é aquela coisa de polemizar todo o sistema, né? Porque assim, é lógico que o Ancelotti não pode dar uma entrevista dizendo que assumiu o compromisso, porque ele tem contrato. Né? É diferente do jogador que ele pode assumir o contrato depois de 6 meses. Então assim, a gente entende isso. Agora, esse é o capitão da seleção brasileira. Esse é o capitão de todos os clubes que ele passa. É um cara muito sério, é um cara que tem uma visão e uma forma de se expressar muito interessante, inteligentíssimo. Então assim, ele, desde o momento que assumiu o Ramon lá, que ele falou, estamos contigo, independente se você vai ser o treinador da Copa do Mundo ou não. Você demonstra o quê? Maneiro. Profissionalismo. Você demonstra para ele que você está com ele ali desde o momento. E daqui para frente vai ser assim. E é muito legal a postura desse capitão aí. A gente fica feliz de ver atletas com esse comprometimento. Agora, Bigode, o capitão não era para ser o Neymar, não? Já foi, já. Né? Mas eu não sei se eu daria faixa para ele nesse momento, não. Vai ser titular sexta-feira. Mas eu acho que é claro que ele é o líder técnico dessa seleção. Mas eu acho que o líder, assim, para você levar a braçadeira, você tem que ter uma liderança, né? Além da questão técnica. Quem já teve de líder técnico no Brasil antes do Neymar? Ronaldinho já foi capitão, não, né?
Fenômeno. Provavelmente, não sei, o Gaúcho mas naquela foi época algum ali amistoso. tinha, algum mas amistoso. tinha muitos Não, mas aí do líderes também, Ronaldinho Fenômeno você tinha Roberto Carlos, Lúcio, Juan. Era bem embaçado. Antes do Romário você tinha Tinha Gilberto Ricardo Silva, Rocha. Gilberto Silva. Gilberto Silva era o capitão. 2002 foi o Cafu que levantou a taça. É difícil. complicado. Mas falta um cara, se bem que o Casemiro Mas até é tem. bom, cara, pra tirar um pouco dessa Eu pressão também dele. acho. Porque assim, a gente já sabe que ele é o líder técnico. Ele é o líder naturalmente por tudo que ele representa dentro do futebol. Você botar a braçadeira, você vai estar botando o que mais uma responsabilidade para ele, discutir com o árbitro e tudo. Então assim, e ele é um jogador que toda hora tem contato, ele vai reclamar com o árbitro naturalmente porque ele sofre falta. E aí ele já traz um lado para ele de uma pressão que não tem necessidade. Então deixa realmente um cara que tem uma liderança, uma outra postura, o cara que chega mais firme. É isso. Então assim, sabe chegar o momento certo de reclamar e de cobrar seus jogadores. É um outro perfil, né? Tirar ele, exatamente, é perfil, o nome disso é perfil. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!